Nesse vídeo, nós vamos tratar do último dos sistemas complexos que eu apanhei para tratar de medida de eficácia, especialmente em função de objetivo, que é a medicina. A medicina, na realidade, é o sistema que sofreu mais ataques externos da política, da ideologia, da justiça, mas como a medicina é muito cheia de gente inteligente, especialmente os jovens, né? Aquele pessoal que fazia mais de 45 pontos no vestibular, ela vai resistir com certeza. O objetivo da medicina, na realidade, são dois objetivos, que a medicina tem a vertente da prevenção e do tratamento. Então, a prevenção tem uma medida de eficácia óbvia, que é o número de incidência. Se eu estou prevenindo uma determinada doença, quanto mais incidência tiver, pior eu sou e vice-versa. Tá? Já quanto ao tratamento, eu trabalhei em sistema de informação hospitalar, né? E eu me lembro que, ao contrário da tendência da informática atual, que é perguntar para o operador o que ele faz e no final dizer para o executivo o que ele pode ter do sistema, eu sempre fiz ao contrário. Pelo fato de eu trabalhar com avaliação de desempenho, eu chegava primeiro no executivo, ia descendo e no final dizia para o operador o que ele tem que fazer para produzir o que o executivo quer, né? Então, eu com o diretor do hospital, conversando, chegava, e você não quer fazer uma medida de desempenho dos médicos, não? O cara levou um susto, né? Não, como desempenho? Como é que eu vou pedir para avaliar um colega e tal? Aquele história de médico, né? Que cada um dá 10 para o outro, tal, se não pega mal. Mas, na realidade, eu disse, não, você não vai dar nota de ninguém, você vai calcular. Calcular o quê? Bem, depende do ponto de vista do cliente ou do ponto de vista do hospital, né? Porque o cliente quer o quê? Quer o médico que tem a maior probabilidade de curar. Já o hospital quer aquele que cure mais barato. E a probabilidade de curar é muito fácil de calcular, especialmente naquele hospital que tinha uns processos muito óbvios, e quando o processo terminava com uma alta, o sujeito sabia exatamente, deu certo ou não deu certo. Então, é verdade, uma, duas, três clientes eu não podia saber. Mas quando o cara tem 200, 300 clientes, a média é exatamente a probabilidade dele. Então, e eu até falei para o diretor, que ele ficou, uma probabilidade de curar, eu disse, vamos imaginar o seguinte, você chegou no hospital, tem 10 médicos formados, você vai escolher aquele cara que tem um péssimo aspecto, mas que tem 99% de probabilidade de curar, deixando de se tratar com aquela maior gata que está ali na fila, que tem 50% de probabilidade. É ou não é? O cara, realmente é. Pois é, mas ele não quis que eu calculasse, não, que é engraçado que tem algum ponto que trava o médico a avaliação. Enquanto em algumas profissões a avaliação é muito importante, na medicina é tido como uma coisa pouco ética. E ética é exatamente o que a gente vai falar aqui agora. O médico, especialmente no passado, tinha que ter uma aura, né? Por quê? Porque ele lidava com coisas íntimas, portanto precisava ser um cara de confiança, e a confiança era também importante para o tratamento, né? Porque tem inclusive experimentos que dizem que quando o cara confia, só a confiança já vai ser parte do tratamento. Mas, além disso, o médico lida com vida. Então, se alguém minar a confiança do médico, daqui a pouco vão acusar o cara de assassinato, esse tipo de coisa. Que eu já falei naquele outro vídeo, que general é a mesma coisa, policial e tal. Quem lida com vida humana tem que ter está sempre correndo o risco de ser considerado assassino. Então, esse cara aqui é um general grego e ele tem uma particularidade. Ele nasceu 400 anos antes do Hipócrates, mas ele descobriu o seguinte: na guerra, o Tucídides fez um batalhão só de soldado que tinha sobrevivido à peste. Naquela época, no Peloponeso, ele trabalhou na Guerra do Peloponeso, tinha muito tifo, era uma epidemia danada de tifo, e os soldados morriam de tifo. E ele descobriu a imunidade. Só pela observação, descobriu que o cara que pegou tifo nunca mais pega, e não morria. E ele fez aquele batalhão que voltou do jeito que foi na Grécia, e por isso ele tinha uma vantagem enorme sobre os outros adversários que iam morrendo de tifo, né? E é interessante porque agora, no século 2600 anos depois do Tucídides,
tem repórter ou comentarista de televisão que diz que os médicos mais importantes que tiveram no trato da Covid, né, que falavam, olha, imunidade e tal, não sei o quê, como o doutor Zé Balos, uma meia dúzia de cara que passou 4 anos fumando maconha na faculdade e aparecia dizendo que era woke com a camisa do Che Guevara, que era homofóbico, assassino, machista e tal, e esses caras dizem assim, não, esse cara é um terraplanista e tal, porque está falando uma coisa que 2.600 anos atrás nem sabia. E aí teve a CPI do circo, né? Onde a gente paga uma fortuna para os senadores debaterem coisas e na hora que apareceram os médicos, além deles terem destratado a doutora Anise e a outra médica lá do Ministério da Saúde, que trabalharam tão bem, além de ter destratado ela, na hora que apareceram os médicos da linha de frente que mais cuidavam de pacientes, eles viraram as costas e foram embora, com o nosso dinheiro, passear e tal, porque não queriam ouvir o que não estavam querendo ouvir. Na realidade, a CPI do circo tinha a única finalidade de fazer política, não queria cuidar da epidemia. Os médicos têm uma particularidade muito interessante. Eles concentram tudo o que diz respeito à saúde. Então, se qualquer coisa diz respeito à saúde, quem tem que cuidar é médico. Isso criou uma coisa que foi um problema para a medicina, porque apanha os melhores médicos e bota eles para serem administradores. Por que tem que ser diretor de hospital? Jamais um médico experiente vai deixar de ser um médico experiente, agora vai ser um administrador inexperiente, quando um engenheiro de produção podia fazer aquilo muito mais barato e garantindo o lugar do médico. Bastava dar poder de veto ao diretor técnico do hospital e pronto, estava resolvido o problema, né? E é engraçado que eu, por fato de ser profissional de pesquisa operacional, eu trabalhei com multidisciplinaridade a vida inteira. E é interessante que, não, se isso tem saúde, é médico, é médico. Então, qual é a minha pressão? 12 por 8. Espera aí, isso é matemática. 12 e 8 é número é com matemática. Não, médico diz, isso é pressão. Aí engenheiro de mecânico diz, não, pressão é com a mecânica. Não é assim, né? A vida tem que ser multidisciplinar. E isso a medicina, aos poucos, está aprendendo. Por quê? Porque a biomedicina apareceu com catéter, a bioinformática apareceu com bisturi elétrico. Então, essas coisas todas não podiam acontecer se a saúde fosse feita só por médico. Foi preciso haver interação. Então, aos poucos, a medicina vai começando a interagir com as coisas e vai ser muito bom, tá? O que é um projeto de experimento da ciência médica? Um projeto da experiência da ciência médica é um trabalho de estatística com dados de medicina. E é interessante que quem faz a estatística é médico, e na realidade deixa um bocado de furo. A gente vai conversar ali adiante. Por exemplo, vamos imaginar um projeto na área da epidemia, da Covid agora aqui. Geralmente os trabalhos de Covid, a parte de estatística é cuidada muito superficialmente nos artigos médicos, então eu lia eles e sentia falta de uma coisa. Tá? Na realidade, o que se fazia basicamente era um teste de diferença de média com a distribuição de students. Tá? Só que ela é feita para uma população. E na realidade, na Covid, não tinha uma população. Havia duas populações. Uma de pessoas rígidas e a outra de pessoas com comorbidade. Essa, uma população homogênea, e a outra absolutamente intratável. Porque o cara com comorbidade pode ser um cara ligeiramente obeso, pode ser um cara tremendamente hipertenso, pode ser um cara cheio de problema pulmonar, então varia muito a coisa. Então, essa população é intratável. Então, um projeto qualquer de experimento de Covid só devia ter população rígida. O resto era por conta da prática do médico, né? Seria uma probabilidade condicional. Esse cara vai acontecer isso, a probabilidade dele é a mesma probabilidade do cara rígido, dado que este cara tem essa ou essa, aquela comorbidade, ou aquela porção de comorbidade. Aí é a experiência médica em cima da estatística que calculou aquela primeira probabilidade, tá?
Então, o que acontece é que a teoria da detecção, os testes para doença, servem a mesma teoria da detecção, que você tem que ter um radar para detectar um avião ou um processo magnético para detectar uma mina. É detectar um vírus, tá? Então, a teoria matemática é exatamente a mesma. E tem uma particularidade. O que se chama um erro do tipo 1, que é você rejeitar errado, é um troço muito grave. Se você está fazendo um teste para ver se o cara está contaminado, se eu concluir que ele não está contaminado e ele tiver, ele sai por aí contaminando o mundo. O contrário, o erro do tipo 2, que é eu dizer que ele é um falso positivo, o máximo que tem de problema é deixar um cara de castigo, assustar ele um pouco e tal, mas não tem um mal para a sociedade. Então, esses testes todos têm uma probabilidade muito grande de falso positivo, se eles forem bem feitos, né? Para evitar o falso negativo, que aí é a morte, tá? Então, o que é uma pesquisa científica? Bem, uma pesquisa científica, eu vou explicar para vocês, exagerando um pouco os números, para vocês entenderem o que é o primeiro processo que tem na administração estatística de um trabalho, que é o tratamento da base de dados. Esse eu nunca vi acontecer nesses artigos todos de Covid que eu andei pesquisando por aí. Imagina o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa de Covid e vou botar 100 voluntários com o processo que eu quero fazer, a vacina, o remédio, seja lá o que for, e outros 100 placebo, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que 97 que tiveram o tratamento sobreviveram e 93 não sobreviveram. Isto é um número um pouco menor do que 4% de vantagem. Se eu botar isso na distribuição de student, eu possivelmente vou concluir que eu não posso afirmar com 95% de confiança que esse tratamento é eficaz. E é engraçado que a gente via nos jornais direto, por motivos obviamente políticos, está comprovado que tal remédio não faz efeito. A estatística não tem ferramenta para isso. O máximo que ela pode dizer é que eu não posso dizer com 95% de confiança que esse tratamento, esse remédio, essa vacina, ou o que lá seja, é eficaz. Então, digamos que eu não conseguisse dizer que esse tratamento era eficaz. Mas por que eu não consegui dizer? Porque nesses 100 aqui, de um lado ou do outro, que estavam ditos ter a doença, vários eram falsos positivos. Não que 90 fossem falsos positivos. Então, eu teria 90 falsos positivos mais 7 e 90 falsos positivos mais 3. O que eu teria é que, ao mesmo tempo que eu estou deixando rolar a pesquisa para esperar o resultado, se o cara vai sobreviver ou não, eu fazia também um exame, aquele demorado pra caramba, que dá com certeza muito grande se o cara está mesmo contaminado ou não. Então, eu tiraria esses 90 que eram falsos positivos e ficaria com esse número, 7,3. Agora, preste atenção, 7 é 133% maior do que 3. O mesmo resultado que se eu não tivesse depurado a minha base de dados ia dar não conclusivo, agora é conclusivo pra caramba e a coisa é muito boa. E isso aconteceu direto, eu só via testes estatísticos dizendo, não, tem cara com comorbidade, tem cara sem comorbidade, não estava um troço legal, tá? Faltava estatístico ajudando os médicos daquilo. E aí tem o tal do padrão ouro, que também foi muito cobrado na época da pandemia. Um dos motivos pelos quais queria se evitar que se fizesse qualquer coisa, não tem teste padrão ouro e tal. O que é o teste padrão ouro? O teste padrão ouro é um experimento duplo cego e randomizado, que é o seguinte, eu escolho por acaso, randomizadamente, quem vai a placebo, quem vai ter o tratamento. E não conto nem para o cara que vai ter o tratamento, nem para o cara que está aplicando, o que é? Só na hora da análise que eu vou saber quem tomou placebo, quem fez o tratamento. O que isso tem? Isso é uma maravilha se eu for cuidar de brotoeja, tá? Agora, se eu for cuidar de uma doença fatal, isto é um absurdo. A medicina tem muito o que aprender com a engenharia. Ninguém faz um crash test com piloto de teste. Não precisa morrer ninguém para provar alguma coisa. A estatística tem uma porção de recursos para eu dar o tratamento exatamente para o cara o tratamento para todo mundo. E faço correlação. O meu hospital dava a mesma medida que a cidade inteira. O meu hospital dava 20% mais do que aquele outro.
Meu hospital dava 10% menos que aquele outro de resultado. Então, eu faço uma correlação e tenho um resultado igualzinho. O padrão ouro me lembra muito de um cara que eu admiro profundamente, chamado Flávio Cadegiani. Ele fez um teste de proxalutamida e foi perseguido por todo mundo, nego mentindo que não tinha dado permissão para ele, que a CPI do circo indiciou ele como sendo assassino, só porque salvou uma porção de gente, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Durante a execução do teste dele, ele, quando começou a analisar, descobriu que estava desnecessário. Obviamente, o hormônio que ele dava estava dando certo. E começou a dar para todo mundo. E é exatamente isso. O que acontece é que se eu apanhar um teste randomizado e começar a dar placebo, eu começo a torcer para o cara morrer. Para quê? Para o meu remédio dar certo? Não. Isso é uma roleta russa. Eu tenho que dar o meu remédio para todo mundo. Se eu estou fazendo teste é porque eu acredito que o meu tratamento é bom. Então, se o meu tratamento é bom, eu vou esperar que o outro morra para ele ser bom? Isso é um absurdo. A estatística tem muito recurso para fazer isso e não precisa torcer para ninguém morrer para resolver esse problema, tá? E aí vem a outra parte da medicina interessante, que é o diagnóstico. Um diagnóstico é você consultar a sua experiência, eventualmente até aquele livro Causas D e tal, e vai pesquisando por eliminação até chegar ao diagnóstico da doença que o cara tem. Mas existem já sistemas especialistas onde o banco de dados está lá, colocado por uns caras muito bons. Tem um caso até muito interessante do banco de dados, um case, né, um professor de Harvard de medicina, muito importante e muito famoso, chegou para os alunos e desafiou a turma, começou a dar os sintomas de um diagnóstico espetacular que ele tinha feito. Quando ele deu o último sintoma, o aluno foi lá e pau, cantou a doença. Pô, como é que foi isso? Você foi dando os sintomas, eu fui botando no Google. Quando terminou, deu um enter. Então, já existe sistema especialista que não deixa... Tem um livro do Nassim Taleb chamado A Lógica do Cisne Negro, que a coisa, quando acontece, era isso mesmo. Claro, por que eu não pensei? E existe caso que o sujeito está passando do diagnóstico, o cara tem uma doença rara, o sujeito até conhecia ela, mas na hora não se lembrou. Se ele for apoiado por um sistema especialista, não tem o menor risco dele não se lembrar. O sistema especialista diz, olha, pode ser isso. Aí ele elimina com a experiência dele ou não. Mas um médico do século XXI que faz um diagnóstico sem o apoio de um sistema especialista, errou de século, tá? Tá errado. E a outra coisa é a progressão. O que é? Uma estimativa. Quanto tempo vai demorar para curar essa doença? Quanto tempo vai demorar para eu ficar bom? Ou pior ainda, quanto tempo ainda de vida o sujeito ainda tem? Esse recurso matemático chama-se regressão. Isso que as pessoas chamam de experiência. Não, pela minha experiência você vai demorar 20 e tantos dias para ficar bom. Não. Se fizer uma regressão, você vai saber exatamente quanto tempo. Você apanha todos os casos que aconteceram na sua vida e coloca todas as variáveis que você acha que interessam. A pressão, o nível de glicemia, aqueles outros parâmetros de exame de sangue, uma porção de parâmetros de exame de urina, peso, não sei o quê, as variáveis que você acha que interessam. Existe um recurso matemático, que é umas multiplicações de matrizes, que te dão exatamente esta fórmula aqui. O tempo que eu vou demorar de recuperação é igual a uma determinada variável vezes o valor da variável vezes um coeficiente e a variável outro vezes outro coeficiente, no final dá quantos dias são. Isto daí é uma previsão baseada na sua experiência da vida inteira. Todos aqueles dados são todos os casos que você pegou. É como se eu tivesse uma curva, aqui eu estou fazendo só com 2 dimensões para ser fácil de ver. Mas na realidade essa curva que está aqui, ó, tá vendo? Ela é ajustada para ser a que dá o menor erro, a menor soma do quadrado dos erros de todas as medidas que você teve. Então, ela é o padrão. Aí você, de posse disso, com a sua experiência, tem um caso especial, não, esse cara está estressado, então vai ser um pouco menos, um pouco mais. Mas o que se chama experiência para avaliação de progressão
é uma regressão e tem ferramenta matemática para fazer isso. Tá? Finalmente, nós vamos falar da interferência da política na ciência. Há um ano e pouco atrás, teve uma eleição do Conselho Tutelar e correu na internet a informação de que estavam tentando aparelhar o Conselho Tutelar. Aí as pessoas foram votar e tal e resolveram esse problema. O pessoal que queria aparelhar o Conselho Tutelar não foi eleito. Não tem reclamação, ou seja, ninguém falou mal do Conselho Tutelar, quer dizer, ele está cumprindo a sua tarefa direitinho, então foi evitado um aparelhamento, como se está aparelhando tudo, né? Quem olha as associações de classe, OAB da vida, por exemplo, foi aparelhada há muito tempo, está prestando enorme desserviço à nação. Então teve uma eleição do Conselho Federal de Medicina agora e, pelas notícias que eu acabei de ter, né, evitaram que ele fosse aparelhado. Teve esse ataque à tentativa. O que eu espero é que o novo conselho vá fazer exatamente o que fizeram os conselhos tutelares. Vá simplesmente tocar a medicina como ela tem que ser tocada, de maneira técnica, sem ir às forras do outro time, enfim, sem fazer o que o outro time aparelhado certamente faria. Isso fará da medicina exatamente o que a gente quer que ela seja, um apoio para a vida da gente. Então, no próximo vídeo, que possivelmente vai ser o último capítulo do livro que eu vou fazer para a minha Kombi, né, nós vamos tratar de simulação em computadores. Muito obrigado e até a próxima.